Olá, este é o Conexão. Segundo pesquisa da Anatel, a cada 1% de aumento no acesso à internet no Brasil, há um crescimento adicional de até 0,19% do Produto Interno Bruto do país. Mas dados da PNAD, divulgados em fevereiro deste ano, apontam que 63 milhões de brasileiros não usaram a internet em 2016. São os excluídos digitais. A gente quer saber quais são as perdas geradas pela exclusão digital aqui no Brasil. Sobre isso, a gente vai conversar com a Luísa Mesquita, que é coordenadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, e com o Bernardo Sorge, que é sociólogo e diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Fora do ar, a gente já trocou uma ideia aqui, deu para perceber que eles sabem bastante coisa, a gente vai aprender bastante aqui, eu tenho certeza. Eu queria começar conversando e perguntando a você, Luísa, como que o brasileiro usa a internet? É mais para trocar mensagens, é vídeo? O que mais que a gente faz na internet? Olha, segundo os dados da pesquisa, o maior uso da internet está voltado para atividades de comunicação. Então, é trocar e-mail, trocar mensagem, e aí algumas atividades um pouco mais complexas, né, que dizem, como busca de emprego, usar blogs, fica um pouco mais afastado da grande massa da população que usa a internet. Entendi. E os dados realmente corroboram com o que você está dizendo, né? Quando as pessoas foram perguntadas sobre o que elas fazem na internet, ficou um top 3, né? O primeiro lugar é trocar de mensagens, essa questão aí dos nossos aplicativos para troca de mensagens instantâneas. E em segundo lugar, as pessoas usam para assistir vídeos, né? Nas plataformas, por streaming e também nas plataformas e nos aplicativos. E em terceiro lugar estão as chamadas de voz e de vídeo. Porque aí isso meio que barateou a ligação, né? O Bernardo, também tem uma questão dessa, né? Algumas pessoas, até fora do ar você comentou, né? Algumas pessoas que são de outros estados acabam usando a internet para fazer ligação e não gastar com isso, né? Certamente, inclusive em setores populares, você pergunta se ela usa a internet e a pessoa vai te responder que não, mas está usando o WhatsApp, né? Hoje, o uso de smartphones, basicamente para fazer ligações interurbanas gratuitas, passou a ser um elemento central no uso da internet. Acontece que as pessoas nem sabem que estão usando a internet, eles estão usando o WhatsApp. Né? Tem essa questão aí do desconhecimento, né? Isso. O que indica uma questão de base. A internet é um universo. Quando a gente fala usar a internet, hoje você não está dizendo muita coisa, né? Porque a pessoa usa a internet para fazer pagamento. Ou seja, na verdade, a internet é um veículo, mas na preocupação certamente que vocês têm neste programa, é a internet como um universo de informação, de enriquecimento pessoal, de bibliotecas virtuais, de pesquisa para os estudantes e alunos escolares, que é realmente a maior riqueza da internet e que, na grande maioria, realmente não utiliza, né? Agora, tem um outro aspecto também que eles levantaram, assim, perguntaram, mas por que você não acessa a internet? Um dado, uma parte desse grupo disse que não tem interesse. Será mesmo que as pessoas não têm interesse ou elas não foram incentivadas? Eu acho que é muito mais uma questão de falta de conhecimento, desconhecimento do que falta de interesse, né? Porque como o Bernardo estava dizendo, as oportunidades, as possibilidades que o uso da internet traz são gigantescas. Então, acho que não existe assim, se a pessoa conhece o que ela pode fazer pela internet, usando a internet, né? E como que a internet está, na verdade, perspassa por todas as nossas atividades diárias, né? Acho que é difícil você falar que não tem interesse. Então, acho que é uma questão muito de você construir, motivar as pessoas, né? Fazer com que elas entendam o que é, de fato, a internet, como que, de fato, a gente pode usar essa ferramenta para todas as nossas atividades, hoje em dia, as atividades de trabalho, atividades escolares.
as atividades de comunicação. Passa pela educação mesmo, né? E pela informação, né? Parece realmente que tem muita gente desinformada. Bernardo, quando a gente fala sobre essa questão de exclusão digital, e há pouco tempo eu comecei a estudar sobre isso, dá uma aflição, porque qualquer tipo de exclusão, ela é ruim. Mas quando ela é digital, parece que o fosso que se abre é maior, né? Parece que é uma exclusão que te deixa fora do mundo mesmo, né? E comecemos pelo dado dos 63 milhões. Qual é o número, a gente não tem porque as avaliações são diferentes, de analfabetos técnicos no Brasil? Né? Ou seja, grande parte dessas pessoas que estão excluídas digitalmente, não do WhatsApp, porque as pessoas sabem digitar um número telefônico, mas que quando a gente fala de internet está se referindo a esse universo de riqueza, de informação, né, de cultura, de arte, de conhecimento, né? essa é a palavra. A internet como conhecimento, não como um simples instrumento que é similar aos anteriores. Essa riqueza enorme que apresenta a internet depende fundamentalmente de um fator: educação, cultura. E quando você pensa que nós temos, não sei se 30 milhões, 40 milhões, é o número certo, a gente, é discutível, de analfabetos técnicos, pessoas que dificilmente conseguem escrever muito mais do que o seu nome ou ler um texto um pouco mais complexo, eles já são automaticamente excluídos digitais. Ou seja, a internet, por um lado, integra a sociedade, mas exclui ainda mais aqueles que já eram excluídos por base de falta de educação básica. Então, é isto que devemos lembrar. Muita gente vai dizer que não usa a internet, e na verdade não usa porque não consegue, não está capacitada em termos de educação para usar a internet. Então, hoje a educação, o tema da exclusão digital sempre esteve associado ainda mais, porque antes, eu pesquiso o tema faz uns 20 anos. 20 anos atrás, a questão era ter dinheiro para comprar um computador, ter dinheiro para ter acesso telefônico, porque havia telefone inicialmente, né? As pessoas até esquecem isso. Não é verdade? Era uma coisa cara, né? O que a gente esquece é que mesmo você entregando até gratuitamente internet para as pessoas, etc., instrumentos de comunicação, você tem uma parte da população excluída por incapacidade de educação para usar esse instrumento. E falando nessa parte da população, quem é essa parte da população, Luísa? Então, a gente está reproduzindo todo um problema de desigualdade social e econômica que existe no país hoje, né? Porque as classes A e B, elas quase... A internet está quase universalizada entre a população dessas classes. Sim. Agora, classes C, D e E são as classes, principalmente D e E, onde existe uma exclusão digital muito mais profunda e muito mais forte. Então, acho que essa questão que o Bernardo colocou de dar acesso, né, só que não só acesso à ferramenta, mas acesso ao conhecimento do que é essa ferramenta para as pessoas, e aí incluindo essas classes que já são excluídas no nosso país. Então, é pensar que oportunidades que a gente pode produzir, né, para promover a inserção dessas pessoas que já são excluídas da sociedade. Agora, quando a gente fala, a gente pega esse número de 63 milhões, Bernardo, e compara com outros países, lógico que a gente tem que levar em consideração a densidade demográfica, né, as condições, mas assim, quais são os passos do Brasil? Assim, o Brasil, em comparação com outros países, está caminhando para diminuir essa exclusão, essa desigualdade? Veja bem, novamente, para lembrar o passado e o presente, 20 anos atrás, a inclusão digital basicamente era ter um computador e ter uma linha telefônica ligada ao computador. Isto mudou radicalmente. Hoje o principal acesso à internet é o smartphone, né? Na verdade, é o instrumento mais importante para a maioria das pessoas quando falam que tem acesso à internet, tem o smartphone. Então, na verdade, o que estamos falando é números de pessoas que têm smartphone. Né? E aí é mais uma estadística comparada, onde o Brasil se encontra em um lugar no meio da escala latino-americana, né, de uso de smartphones, mas que ao mesmo tempo cria um problema de ordem estadístico, de que você, na verdade, está falando de pessoas que usam
a internet como um veículo basicamente de comunicação, WhatsApp e um pouco de Facebook, né? Ou a internet, como o que a Luísa falou, que ela representa em termos do maior acervo cultural e instrumentos para essa autoeducação e de pesquisa das pessoas. Então, esse que é o novo... Há dois, e voltando ao que a Luísa disse, na verdade temos novos sistemas de exclusão digital. Obviamente, o principal ainda é entre pessoas em geral pobres, que vivem em regiões que não têm acesso à internet, regiões rurais, norte e nordeste, né, onde já estão excluídos, inclusive, mesmo podendo ter o instrumento, mas não há linha, né? Mas um segundo componente, que é o componente de tendo acesso e daí. O que significa ter acesso? Qual é a qualidade do acesso? Não, é que muito nessa linha contar sobre dois projetos, por exemplo, que a gente tem ligado à conectividade e educação digital. Com a Fundação Lehman, que a gente acompanha o plano de banda larga nas escolas, né, nas escolas públicas. E onde a gente vê que é uma política pública para promover o acesso da população que estuda em escolas públicas e que não alcançou o objetivo esperado. Em contrapartida, a gente tem um projeto com uma outra escola do Rio de Janeiro, uma escola privada, que é o Colégio PH, que vê a internet, que vê o acesso à internet como uma ferramenta para transformar o modo como eles fazem educação, né? Então, não só você dar acesso aos alunos, mas você promover uma cultura digital dentro da escola. Como que você faz com que a internet se torne uma ferramenta de ensino e não só uma ferramenta de uso, né? Então, acho que essa visão, ela traz exatamente essa complexidade de o que é acesso e o que é o uso da internet, o que ela representa de fato para... O que fazer com a ferramenta, né? Exatamente. Eu acho importante o tipo de trabalho que a Luísa mencionou, porque tendo acesso, e agora temos uma segunda questão, a utilização. Por exemplo, a utilização tanto em redes sociais, comunicação, né, para o bem. Hoje temos a internet se transformando, muitas vezes, um instrumento do mal, de intoxicação coletiva. De mensagens de ódio, notícias de destruição que das não são pessoas, verdadeiras, né? seja ao nível da escola, da convivência entre as crianças, seja ao nível do sistema político, onde a internet passou a intoxicar o espaço público, né? Fechando o debate, em vez de ser um instrumento de abertura, como a gente, 10 anos atrás, um pouco otimistamente demais, acreditava que agora democratizamos o espaço público e, na verdade, o que temos são profissionais da intoxicação que produzem mensagens e que as pessoas, por não ter uma educação do uso da internet, que eu acho que é fundamental levar para as escolas. A gente pensava antes que tínhamos que levar para as escolas o instrumento internet. O computador e a internet, né? Temos que levar, certamente, o uso de computadores, embora tenha que ser em forma cuidadosa, porque não é claro como se utiliza esse instrumento em termos pedagógicos, né? Sim. Estamos experimentando ainda, mas tão o mais importante que as crianças, que essa geração futura, utilizem instrumento para uma comunicação do bem, para uma comunicação construtiva, para o diálogo, para a reflexão. Agora, falando sobre educação, que foi o aspecto onde a gente já entrou, o rapaz, né, ou a criança de hoje, que não foi educada digitalmente, quando ela entrar, talvez no mercado de trabalho ou aonde ela for, né, viver, ela já vai entrar falando um sotaque, né? Porque ela já não foi educada, alfabetizada dessa forma. A pessoa já sai atrás, né? É mais uma exclusão lá para frente que pode acontecer, né? Acho que essa que é a questão. A gente está reproduzindo um padrão de exclusão e de desigualdade que existe, né? Enquanto que a gente poderia, com conhecimento, com educação digital, a gente poderia
ultrapassar esses problemas e esses desafios que a gente acaba, pelo contrário, reproduzindo, né? E o que é muito interessante que é isso, que por isso que a gente tem que ter esse olhar de onde é que está a exclusão e o que é o uso da internet, para onde mais que ela vai além do acesso. Porque não é só um número de 63 milhões que não usam, é aonde está esse número e por que ele existe, né? Deixa eu te contar aqui, baseado também no relatório, agora da Anatel, que eles dizem o seguinte: o estado mais conectado do Brasil é a Bahia, com 1.250.000 pessoas sem sinal de celular. Depois vem o Ceará, com 291 localidades sem cobertura móvel. E em terceiro, e esse local até me surpreendeu, veio o Rio Grande do Sul, com quase 500 mil de pessoas em 570 municípios sem cobertura de celular também. Então, assim, a gente vê locais bem, assim, diferentes, né? O Nordeste não me surpreendeu porque no primeiro relatório do IBGE, o Nordeste foi apontado como um local com bastante dificuldade para a chegada do sinal de internet, e agora sem o sinal de celular também estão essas regiões, né? Acaba piorando a situação, assim, de locais que já são conhecidos por terem, por exemplo, o êxodo, né? Pessoas que saem do Nordeste vão para o Sudeste ou para o Sul porque não conseguem viver e trabalhar nas suas regiões, né? Ruim demais para o país. Seguindo o que a Luísa está argumentando em relação à tua pergunta, na verdade, a internet que permite todas essas novas formas de inclusão, na medida em que você não está inserido, você está muito mais excluído que anteriormente. Você praticamente não tem um emprego formal que não passe pela internet, que você não mande o currículo pela internet. Os empregos cada vez mais exigem saber usar esse instrumento. Então, aqueles que não têm, que foram excluídos digitalmente, estão, me permitiria dizer, muito mais excluídos que antigamente. Um fosso maior. Que aumenta o fosso, reproduz e aumenta. Eu acho que eu queria entrar agora, já estamos na segunda parte do programa, na questão do porquê que a gente não tem o acesso. E aí, essa questão do acesso à internet é tão importante que em 2016 as Nações Unidas declararam que o acesso à internet é um direito básico humano e que o preço a ser cobrado por 1 gigabyte de dados móveis deveria custar menos de 2% da renda mensal de cada país. É caro acessar a internet no Brasil, Luísa? É muito caro. Existe o Plano Nacional de Banda Larga, que previa, né, acordos e parcerias, e inclusive incentivos, e aí, inclusive financeiros, mas que não foi ele não está alcançando de novo os objetivos aos quais ele se propôs, né? Acho que existe aí uma falta, talvez, de acompanhamento e de pressão para o cumprimento do que foi acordado, né, entre as partes competentes, para de fato você dar um acesso mais, possibilitar o acesso para quem não tem as condições de acessar pelos custos que se tem hoje. Porque de fato acho que é um dos países onde o preço do acesso à internet é mais caro, é o Brasil. Isso aí já explica mais de 50%, né, do problema. É inacreditável que o Brasil, que é um país relativamente pobre, com ingresso per capita baixo, o custo de acesso à internet seja muito mais alto que países desenvolvidos, mas muito mais alto. E aí, obviamente, é um debate porque disso, as empresas vão explicar ou justificar dizendo que os impostos são altíssimos, o que aumenta o preço, é tudo uma questão a ser debatida. Mas deve ser uma prioridade pública, né? Um bem de consumo de primeira necessidade, baixar os preços da internet para democratizar o seu acesso. E a gente está em ano eleitoral, né? Acho que os candidatos que tocarem nesse assunto devem receber a nossa atenção, né? Porque é básico você tocar no assunto de que não tem como a gente cobrar que uma pessoa que já tem as suas contas tem que pagar, sei lá, R$100, R$200 apenas pelo acesso à internet. Ela não vai pagar, né? A realidade é que ela não vai gastar o dinheiro dela dessa forma, né? Agora, ainda falando dessa questão, você falou sobre o PNL, como é que é? PNBL. O que é esse governo digital que se falou nessa época e não sei se ainda está se discutindo? Não, na verdade, existe atualmente um esforço muito grande do governo em se desenvolver um governo digital
recentemente teve um decreto e eles publicaram um relatório sobre o que é um relatório sobre a transformação digital do Brasil, onde eles preveem lá alguns eixos temáticos e pilares que eles veem como fundamental para ser desenvolvido para que a gente consiga construir um Brasil digital. Uhum. E o que é construir um Brasil digital? É você desenvolver, tornar o uso da internet estratégico, trazendo mais inclusão, para melhorar a desigualdade, para você produzir qualidade de vida melhor, de fato, e para você construir uma economia digital, né? Você se inserir na economia do século XXI. Uhum. Agora, isso, se a gente não se preocupar com o passo principal e primeiro, que é a infraestrutura e acesso, a gente vai continuar como sempre, reproduzindo padrões de desigualdade que, como a gente vê nessa pesquisa, está acontecendo, né? Bernardo, na sua opinião, o que precisa ser feito? Assim, a gente já está falando de governo digital, mas o que o governo precisa fazer? O que precisa ser investido para diminuir essa desigualdade? A primeira coisa é parar de acreditar que planos nacionais, narrativas que não saem do papel resolvem alguma coisa, não resolvem. Segundo, não acreditar que há uma solução, aquela bala que vai resolver tudo, não existe a tal bala. O Brasil é um país de 207 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados, é um país enorme que tem realidades muito diferenciadas e que exige um esforço que não é só governo central, é prefeituras, estados e governo central. Então, temos que trabalhar a diferentes níveis, não há aquela solução mágica. Nós temos planos quase anuais, ou pelo menos cada governo lança seu plano, e muda pouco, ou o que muda tem pouco a ver com o plano. É o que as empresas fazem, o que os cidadãos fazem, algumas prefeituras tomam iniciativas de ponta, importante, mas não é, paremos de fazer grandes planos, que termina sendo, em última instância, a intenção não é essa, mas é demagogia. Você acha que os esforços deveriam ser feitos juntos, assim, não apenas uma prefeitura aqui, um estado aqui, mas não, deveria haver um plano conjunto? Também não, porque não adianta. Algumas coisas sim, outras não. Algumas coisas a nível de prefeitura, outras se dão a nível de estado, outras se dão a nível federal. É uma geometria variável. Não dá para pensar o Brasil como algo piramidal, onde você decide alguma coisa em Brasília e vai acontecer. Não acontece. Não se trata de negar que coisas devem ser feitas a partir de Brasília, mas outras devem ser feitas a partir dos estados. Então deveria ser algo que vira como se fosse algo importante para todos, né? Como se todos pensassem, não, essa questão, todo mundo tem que assumir essa responsabilidade. É isso, Luísa? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a responsabilidade de todos e de todos os setores para que a gente consiga alcançar níveis, e não só níveis de uso, mas também um empoderamento do uso da internet, né? Porque como o Bernardo estava falando, não adianta você construir um plano nacional e lançar isso como se isso fosse a resolução do problema. Não é, né? Tanto que é o que a gente vê. O PNBL não alcançou o objetivo ao que se propôs, o plano de banda larga das escolas também ainda não. A gente vai lançar um plano de governo digital, mas como é que vai se dar esse plano de governo digital? Sabe? Não é só colocar no papel e falar agora nós temos um governo digital. Não é. Inclusive, os países que estão muito se destacando nessa área de construção de um governo digital são países que estão se afastando de uma construção de um governo digital feita apenas pelo governo. Então, existe um movimento civil? Um movimento multissetorial onde todos estão convergentes para o mesmo objetivo, e não só o governo. Então, é preciso chamar atenção para esse assunto, então, né? Assim, a imprensa, a mídia, chamar atenção para esse assunto e unir forças, né? E, ao mesmo tempo, na medida que se toma decisões, que aí sim é responsabilidade do governo assegurar que sejam executadas. Por exemplo,
É obrigatório que as prefeituras coloquem todas as informações na internet. Na internet. Ah, é verdade. Vai olhar quantas prefeituras São fazem isso. algumas ações que precisam, né? A maioria faz parcialmente, algumas não fazem. Sim. Né? Então, esse exemplo que você deu, infelizmente a gente está chegando no final da nossa conversa, mas esse exemplo que você deu é realmente assim algo para fazer a gente pensar mesmo, né? Assim, já existe uma regra, você tem que colocar a informação, a gente já não encontra, então mostra que tem que ser uma responsabilidade compartilhada mesmo para poder diminuir esse fosso da exclusão. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente, viu? 25 minutos passam rápido, né? A gente, às vezes até fica com vontade de continuar conversando sobre isso. E eu quero muito agradecer a sua companhia, você de casa, e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.